Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero dizer para você que essa não é uma aula de história. Na verdade, é um estudo de história. Eu vou estar apresentando com vocês, desenvolvendo o meu raciocínio de estudos de história sobre a Grécia hoje, né? Então hoje eu vou estar aqui simplesmente mais repetindo, tentando memorizar, vendo o que foi que eu esqueci do meu estudo sobre a Grécia. Lembrando que eu li uma vez o material e estou aqui apresentando para vocês. Portanto, se eu for olhar no livro alguma coisa que eu esqueci, eu quero que vocês saibam que essa não é uma aula de história onde eu domino completamente o conteúdo, não sou professora de história, mas estou estudando, né, essa parte da Grécia para vestibulares. E eu quero que você esteja comigo estudando também, tentando ver se você lembra dessas coisas, tentando memorizar, ou quem sabe até aí na sua cabeça tentando acrescentar alguma coisa. Por isso, vamos lá. Sobre a civilização grega. Gente, quando a gente pensa em civilização grega, acho que é bem interessante a gente começar ali em relação à civilização cretense, né? Não vamos começar já, a gente teve Esparta, teve Atenas, não, vamos começar do início uma coisa cronológica, né? Porque a gente precisa ter esse domínio cronológico sobre a Grécia, sobre a história, no caso, né? E antes, ali onde era a Grécia, era Creta, né? Só que aí, os aqueus foram lá e invadiram a civilização cretense. Depois os dóricos vieram invadir os aqueus. Aqueles dóricos foram a sociedade de base para os espartanos, que então um dia depois lá vai dominar, vai ter uma hegemonia sobre a Grécia. E não vai durar nada, porque ele vai praticamente dar de mão beijada para Filipe da Macedônia, né? Que também não vai durar muito tempo, mas vai fazer grandes transformações. E posteriormente vai ser então a civilização romana ali, que a gente não vai chamar mais de civilização romana, a gente vai chamar do Império Romano, né, que teve várias fases. Mas então, a civilização cretense, vamos voltar. A civilização cretense, nessa civilização foi que se desenvolveu a questão do Minotauro, né, que a gente sempre ouve falar, né? O que foi isso? Minos era casado com a Pasífae, que era a filha do Sol. Essa filha do Sol era uma tremenda safada. Ela traiu Minos com um touro e teve um Minotauro. Mais tarde, outra filha do Minos, que também esse Minos não era gente, né? Já tinha tido filha com outra, porque, pelo visto, essa filha não era filha dela também. Outra filha dela, né, casada com um jovem que conquistou ela, matou esse Minotauro. Então essa é a lenda que não se sabe se é verdade, se é uma lenda, na verdade é uma lenda, né? Com certeza, porque não tem como uma pessoa ter filho com um touro. Mas enfim, daí aqui essa parte, como era a civilização cretense, os aqueus invadiram essa civilização e as coisas começaram a mudar, né? Os aqueus era a sociedade micênica, que logo depois foi invadida pelos dórios. Esses dórios, eles usavam armas de ferro, eles eram mais rudimentares, eles eram militaristas, eles eram muito agressivos. Eles eram muito militaristas. É a base da sociedade espartana ali. É o espartano que a gente sempre fala, os espartanos, os guerreiros, os fortões, né? Então, os dórios que são essa base. E a tomada de Doros sobre os aqueus, nesse momento, ele muda completamente muita coisa. E é um marco, assim, uma divisão de águas, né? Porque até antes dos dórios invadirem, existiam as comunidades gentílicas, não existia propriedade privada. A terra tudo era de todo mundo, eles dividiam entre os genos, né? Não era a terra como propriedade privada, mas no momento dessa invasão dos dórios, começou a inchaço populacional. Com esse inchaço populacional começou a faltar terra fértil.
Com a falta de terra fértil, os gregos tiveram que ir para os mares. E isso foi, então, como uma expansão, né? E importante, então, aqui a gente frisar que as invasões dóricas, elas modificaram por causa do aumento populacional, né? E, consequentemente, mais importante ainda do que a formação da propriedade privada, o fim dos gênos, é a formação da polis grega, que vem então depois da fusão ali de tribos, né, de vilarejos, e essas tribos e vilarejos então formaram uma polis gregas. Mas a gente está falando aqui ainda por ordem cronológica. Tomada de Micenas, que era o povo aqueu, né? A formação, as invasões dóricas, o surgimento da polis grega. Aí, esse é o episódio conhecido como a primeira diáspora grega. Então, a gente pode então frisar isso, repetir, né, que a primeira diáspora grega está ligada à invasão de dórios. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui para ver se fica melhor. Parece que não tá tendo muito jeito. Peraí. Tá, deu uma melhorada. Mas não ficou como eu queria. Mas deu uma melhorada. Esse episódio, então, é conhecido como a primeira diáspora grega, né? Beleza, então vamos lá. O que mais? A comunidade gentílica acabou, começa a formar a polis. A polis, ela era formada pela Acrópole e pela Ágora. A Acrópole era a cidade alta, né? O ponto mais elevado da cidade. Porque então eles entendiam que assim era mais seguro. E tinha a Ágora, que era a parte central, como se fosse uma praça, onde eles iam ter a participação política, né, dos cidadãos atenienses, caso, né? Assim era a cidade grega. Em Atenas, né, tinha a Ágora. Na Ágora ia participar o cidadão ateniense. Lembrando que o cidadão ateniense tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Só ele era considerado cidadão. Além disso, para ser um cidadão ateniense, tinha que ser homem, né? Não podia ser mulher. Tinha que ter uma certa idade já, né? E não era assim qualquer um, né? Não era um estrangeiro, não podia ser um cidadão ateniense. Não podia participar na Ágora, não podia ter toda aquela a formação intelectual para isso, né? Em relação à sociedade ateniense, ela foi uma sociedade que ela foi descentralizada. Não tinha uma centralização, não tinha um governo para toda a Grécia. Então, vamos imaginar a Grécia como sendo um país, ou um país praticamente. Só que, naquele tempo, eu não quero falar de hoje, quero falar antigamente, gente. Tá. Então, era um país, mas só que cada cidade era autônoma, tinha suas leis, a sua cultura, não existia essa coisa de ter um presidente, um rei, nada disso. Cada uma tinha a sua autonomia. Por isso, era uma política descentralizada. Já em Esparta, não. Esparta era uma oligarquia, não era democracia. A democracia tem a ver com a participação do povo na política, mas não que o povo vá participar. Eram escolhidos algumas pessoas que... essas pessoas, elas iriam, então, participar, elas seriam eleitas, né? E iriam participar lá na política, meio parecido com hoje. Então a gente vê meio que uma influência aí da cultura grega sobre a nossa sociedade, muita influência, né? Tá. Como consequência dessa fim dos gênos e dessa falta de terras, eles tiveram então que ter um maior comércio marítimo. Eles tiveram que ir para os mares, ir para outras regiões, e foi o que eles conseguiram. Conquistar o litoral da Ásia Menor, o sul da Península Itálica, o norte da África. E é mais ou menos isso. Quanto ao militarismo espartano, o que a gente pode dizer é que
desde criança, os homens já eram separados, assim, não separados, mas eles já iam se preparando para a guerra, né? Homem espartano, cidadão espartano, esparciata, já ia para ser para a guerra, né? Os meninos eram, as mulheres não, as mulheres sempre preparadas para que elas gerassem então esses guerreiros, né? Esses espartanos, né? Que tem origem de cultura dórica, no caso, né? Tá. Uma coisa importante quando a gente vê em relação à sociedade espartana e ateniense é como era formada a sociedade, né? Então, aquele famoso triângulo, não vou poder mostrar aqui para vocês, mas eu vou citar e vocês vão estar lembrando disso, ou estar procurando em algum livro, ou se quiserem, pode anotar. Como se fosse um triângulo de uma sociedade, no topo nós temos os esparciatas. Não é difícil lembrar, espartanos, esparciatas, né? Esses esparciatas, eles eram justamente aqueles que se preparavam nas lutas, no militarismo, para as guerras, né? Eles eram muito preparados para a guerra. Tá, então temos ali os esparciatas. No meio, a gente tem os periecos. Os periecos, eles eram comerciantes, artesãos, como se fosse aquela classe média ali. E os escravos, eles não eram chamados de escravos, eles eram chamados de ilotas. Então, é bem fácil, às vezes, se você não der uma relembrada, não der uma gravada aqui nesses nomes, dá uma confundida, porque são vários nomes. Passeatas, periecos, ilotas, lá embaixo. Gente, os escravos ilotas, eles não eram propriedade privada. O que se entende por propriedade privada? Propriedade privada seria, vamos supor, um exemplo, não meu não, que isso? O escravo de alguém, de um fazendeiro, de um oligarca, de um artesão da época, né? O ilota, ele era um escravo público, ele era um escravo como funcionário público, só que escravo, não recebia nada, por isso tinha que trabalhar para todo mundo, não para todo mundo, mas para o governo, no caso, né? E enquanto em Atenas o escravo, ele não era assim, ele era propriedade privada, ou seja, cada um usava o seu escravo como bem quisesse e vendia ele, né? Tá. Em relação ao regime oligárquico, ele era comandado por 2 reis de Arquia, Jerúsia, onde estavam então os anciãos, mais de 60 anos, cidadãos influentes da Jerúsia. Daí tinha os éforos, que eram os fiscais, e a Ápela, que era uma assembleia para aprovação de leis. Então a gente vai agora dar continuidade. Lembrando que eu tô aqui olhando o meu guia para estar fazendo esse treinamento, na verdade, treinamento de memorização. Agora eu vou apresentar a sociedade ateniense. A sociedade ateniense, ela estava composta por eupátridas, né? Os eupátridas eram a aristocracia, né? A galera lá do topo da pirâmide. Então, lá nos espartanos nós tínhamos os esparciatas, aqui nós temos os eupátridas. Depois, a classe média não é mais os periecos de lá, é os geomores aqui, demiurgos, né? Então aqui os geomores e demiurgos, eles são classe média, os artesãos. Daí nós temos então depois os metecos. Os metecos, eles não eram escravos, mas eles eram livres, mas eles não eram considerados cidadãos, né? E daí os escravos mesmo, que eram escravos, prisioneiros de guerra, né? E escravidão por dívida, né? Mais tarde a gente vai ver que vai ser abolida essa escravidão por dívida, né? Se você está devendo, você não tem mais risco de virar um escravo em Atenas. Por quê? Começou a ter... todo mundo começou a não aceitar mais aquela situação, né? Começou a ter... A camada excluída já estava tão grande, né? E começou então a ter ali no auge do período arcaico, depois do período arcaico, período clássico, na verdade, né? Só que antes disso, na verdade,
ou começou a surgir uma sociedade que começou a exigir direitos. Solon foi lá e falou, beleza, então não vai ter mais escravidão por dívida e eu vou suprimir o direito de progenitura. Resolveu? Não resolveu. Teve que então ir Clístenes, e foi ele que foi responsável pela reformulação do regime democrático. Então, muito importante, Clístenes, né, no ano 500 antes de Cristo. A gente está se aproximando aqui do nascimento de Cristo. Faltando ainda só 500 anos para isso. O que o Clístenes fez? Ele concedeu direitos políticos para todos os cidadãos atenienses, nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, e a participação direta desses cidadãos ao governo. A maior parte da população nem possuía esse direito. Os matecos, por exemplo, eram estrangeiros e não tinha que ser maior de 18 anos para isso, né? Eles ficavam em ostracismos, às vezes exilados, tinha toda uma formação intelectual, né? Para atuar. Visto toda essa apogeu, não é período de apogeu ainda, o apogeu vai vir maior depois das guerras médicas, na verdade. Os persas tentaram extensivamente atingir Atenas, né? Dominar Atenas, na verdade. Mas eles não conseguiram, porque as cidades gregas se uniram. Então, primeiramente, Dário I tentou conquistar, não conseguiu. O filho dele foi lá, tentou de novo, não conseguiu, e eles perderam, né? Com isso, a Atenas vai viver o grande apogeu dela, mesmo o período hegemônico, onde ela lidera a Liga de Delos, e todas as cidades gregas ficavam contribuindo ali, repassando dinheiro financeiro para eles, né? E eles usavam tudo